Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12 e o nosso tema é Vivendo em Constante Vigilância. Irmãos, nessa lição nós vamos ver quão importante é nós vigiarmos. Parece que às vezes a gente se distrai acerca da vigilância, né? Porque Jesus fala, olha, orai sem cessar, vigiai e orai. Mas quando eu disse orai sem cessar, o que quer dizer que Jesus quer dizer com isso? Quando ele fala vigiar e orai, é o que? Vigiar e orar. Então, em todo momento, nós temos que estar orando e vigiando e orando. Dá uma conotação, um entendimento que nós temos que vigiar sempre. Enquanto nós estivermos orando, nós temos que vigiar. Mas a nossa lição de hoje, o nosso texto áureo que está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele está dizendo, vigiai e fortalecei-vos. Ou seja, da forma que a gente vigia, é da forma que nós vamos conseguir o quê? Se fortalecer, um fortalecimento espiritual. Porque quando nós vigiamos, nós sabemos aquilo que pode nos atacar, aquilo que vai nos atacar, da forma que nós temos que proceder mediante alguns ataques e também não passar em determinados lugares. Porque se está vigiando, a gente sabe aonde a gente pode e onde nós não podemos ir. A nossa verdade prática. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quando a vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Então vigiar, às vezes a gente fala, vigiar fora da igreja. Não, meus irmãos, nós temos que vigiar também dentro da igreja, porque aqui na nossa verdade prática, o comentarista está sendo bem claro aqui. Ou seja, vigiar, orar e fortalecer-vos, e quando a gente fala do texto áureo, mas aqui especificamente ele está citando o quê? Os falsos profetas, né? Vigiar acerca dos falsos profetas, não acreditar em qualquer coisa. Qual foi a nossa aula anterior acerca do discernimento? Então agora nós vemos que nós temos que tomar cuidado também com os falsos profetas. Isso também nos dá um entendimento de nós vigiarmos. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 26, do 36, versículo 36 ao 41, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pedindo para os discípulos para vigiar com ele. Então veja que o próprio Jesus aqui, meus irmãos, pediu para aqueles homens poder vigiar com ele. Ou seja, todos nós temos que, se a gente estiver unido numa vigilância uns para com os outros, meus irmãos, a igreja vai ficar mais forte. Então aqui Jesus, quando estava ali no Getsêmani, que depois daquele momento ali, naquele período, Jesus orou, sentiu dores angustiantes e depois ele foi preso pelos romanos, ainda continua. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ou seja, Jesus queria que eles orassem, mas também vigiassem. Então Jesus chama a atenção de Pedro acerca: olha, não dá para vigiar uma hora, não dá para ficar atento uma hora no que está acontecendo ao redor. E mais, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma das últimas instruções que Jesus, ou a última instrução que Jesus deu aos seus discípulos antes de ir para a cruz. Então veja que Jesus falou que vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para não caíres em tentação. A tentação, meus irmãos, ela vem para todos. Sendo santo, buscando a Deus, orando a Deus, suplicando a presença de Deus, a tentação ela vem, ela é notória, ela vem mesmo. Mas cair na tentação é diferente. Então por isso que Jesus ele nos dá o alerta acerca de nós vigiarmos. Nós temos que vigiar em todo o tempo. E se a gente sabe, se passar por ali, ou aqui, ou lá, vai prejudicar e no caso a gente pode vir a passar por alguma situação, não vá, não passe por ali, nem por aqui, nem lado algum. Então veja, meus irmãos, que a vigilância, a cautela é necessária para o crente. O crente não é superior, ele tem que estar vigiando sempre como uma sentinela vigia uma cidade.
a nossa introdução. A exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsemane, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. A presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. Então Jesus ele mandou eles vigiarem naquele momento e também vigiar no outro aspecto que é escatológico, as coisas futuras. Então, meus irmãos, a vigilância tem que ser agora para não acontecer algo pior depois. Então é necessário, é importantíssimo, é de suma importância que nós venhamos ter a noção, o entendimento de sempre estar vigiando. Não adianta achar que é super homem, super mulher, super crente, porque nós somos falhos. E nós temos que entender que essa vigilância foi uma ordenança do nosso Senhor. Ele mandou nós vigiarmos. E aqui no tópico 1, o significado da vigilância. A vigilância é o ato, o efeito de vigiar, ou seja, ficar atento, saber o que está acontecendo. É como um diácono que está na igreja. Eu sou diácono na igreja, aí já com uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Então ali você está, às vezes pensa, o diácono está na porta, o diácono tem que estar na porta ali, atento, e percebendo o movimento, vigiando ali, está com o olho dentro da igreja, o olho fora da igreja, sabendo quais as pessoas que estão dentro da igreja, o que está acontecendo, o movimento do culto. Não só porque, será que alguém vai roubar? Não, pode ter uma pessoa endemoniada, uma pessoa passando mal, alguma coisa que foge ali da normalidade do culto. Então, tem que estar do lado de fora, tem que saber o que está passando na rua, o que está acontecendo, o que está se passando. Por quê? Eu estou dando um exemplo, meus irmãos, de vigilância. Então, eu estou colocando o diácono como exemplo porque eu sou diácono. Então, o diácono tem que estar vigiando sempre. Então, aqui o exemplo, a questão de vigilância é isso. É vigiar sempre. É vigiar todo momento da nossa vida. Não achar que nós somos super crentes. Não achar que nós somos sobre mulheres, super homens. Eu posso, eu faço, eu não preciso vigiar, não preciso tomar cuidado, não preciso ter cautela. Todos nós precisamos estar o quê? Vigilantes. E aqui na parte 1, vigiar e estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregório. Vigiar, estar alerta, ser vigilante, que aparece 22 vezes. Então, meus irmãos, olha, hoje nós às vezes caímos nos erros que são coisas simples. Mas por que acontece? Porque nós não vigiamos, não ficamos alerta acerca dos perigos iminentes que nos rodeiam. Então veja que Jesus ele manda vigiar, Jesus vigiou, manda nós vigiarmos e às vezes nós não vigiamos, às vezes a gente parece que, não sei, é uma coisa muito, muito difícil de dizer, porque parece que os crentes hoje em dia, não, deixa, não tem nada a ver, o que vem de baixo não me atinge, ninguém pode comigo, é que nem aquela planta comigo ninguém pode, né? Ninguém pode que as pessoas, os antigos guardavam atrás da porta, em cima da geladeira, olha, ninguém pode comigo, porque eu sou forte, Deus é comigo, nada. Irmão, se o próprio Jesus mandou nós vigiarmos, é porque nós temos que vigiar. E aqui na parte 2, vigiar, guardar, cuidar, é o verbo grego agripinel, manter-se acordado, vigiar, guardar, acordar, e só aparece 4 vezes no Novo Testamento. Então, vigiar, guardar, cuidar, vigiar, guardar o lugar que nós estamos, guardar aquilo que nós somos. E cuidar de quem? Cuidar daquilo que a gente está protegendo. Então, irmãos, vamos ser um pouquinho mais racional e pensar e tomar a decisão de vigiar e colocar em prática aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos, aquilo que Jesus colocou para nós fazermos, porque hoje parece que é um relaxo da nossa parte e achar que Deus é tão bom, que eu sou super crente, que eu sou espiritual, que nada vai me atingir, então eu posso ficar sossegado. A pessoa, Jesus não fala só para orar, Jesus fala para orar e vigiar e orar. Ainda a palavra vigiar vem primeiro do que orar. Porque alguém quando vai beber água, um animal quando vai beber água, ele não bebe água prostrado. Ele bebe água esperto, sabendo o que está acontecendo, se tem algum predador próximo. Então até na hora de beber água, ou seja, até na hora de orar, nós temos que estar vigilantes com os pensamentos que vêm na nossa mente, com aquilo que o inimigo às vezes coloca para tirar o foco da nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração. Vigiar, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Uma pessoa embriagada, ela está acordada, ela está enxergando, mas não está lúcida, não está sóbria, ela não é responsável pelos, não é responsável não. Ela não tem noção das suas atitudes.
Então veja que nós temos que ser sóbrios, nós temos que estar sabendo aquilo que nós estamos fazendo, vigiar e ser sóbrio, saber o que está fazendo, saber da forma que está procedendo, porque aqui está dizendo assim, é o verbo nefo, literalmente ser sóbrio, mas que parece no sentido figurado de vigilância, combinado com gregorel. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. Existe ainda o verbo equinefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento. É traduzido por vigiar na arque, por tornar a sobriedade na Ara e na Nova Almeida atualizada e por despertar na TB. Então aqui são as versões bíblicas. Aqui está dizendo aonde se encaixa a palavra ser sóbrio, que quer dizer também que tem uma ligação com a palavra de vigiar. Então veja que vigiar e ser sóbrio é saber o que nós estamos vigiando. Nós temos que saber o que nós estamos vigiando, o que nós estamos fazendo, racionais, sermos pessoas, homens e mulheres, o que? Racionais. E aqui no tópico 2, Jesus no Getsemane, depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com seus discípulos para onde? Para o Getsemane, onde ele ia orar, estar na presença de Deus. Claro, Jesus era Deus, mas ele ia estar orando. E é necessário a gente pensar o seguinte, a próxima lição vai falar acerca de orar. Nós temos que orar. Jesus nos deu o exemplo da oração. Então aqui, o que ele está dizendo? Olha, Jesus ele foi até o Getsemane, estava vigiando e orando, mas isso fez com que não acontecesse nada com ele? Não, mas ele estava preparado, ele sabia que ia ser atacado, então ele já estava se preparando, vigilante, se preparando para aquilo que ia acontecer. Porque aqui na parte 1, o lugar é assim identificado em Mateus, Getsemane e Marcos. Lucas se refere ao local como aquele lugar e João registrou o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim. Então, é identificado o Getsemane nessas localidades aqui, que é lógico, que é um lugar só, mas apenas para nós nos situarmos. Então, veja aqui na parte 2, a angústia de Jesus. Jesus ficou angustiado, foi uma angústia que levou ele até suar gotas de sangue, irmãos. Que coisa, isso que Jesus estava dando um exemplo o quê? De vigilância. De vigilância, vigiando, sabendo aquilo que vai vir. E aquilo que iria vir com ele, contra ele no caso, era iminente, ele teria que passar por isso. Mas Jesus estava o quê? Em todo tempo vigilante, apercebido daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Porque aqui no tópico 3, na parte 3 do cálice, Jesus sabia que esse cálice ele teria que beber. Ele até pediu, Pai, se for porventura, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava vigilante que ele tinha uma missão a cumprir. Então aqui nós vemos o quê? Que Jesus tinha que beber o quê? O cálice. E o cálice é aquilo que Jesus, que ele viveu, que ele sofreu na cruz do Calvário. Jesus tinha que passar. Mas Jesus estava o quê? Vigilante. Porque diz assim, a expressão usada por Jesus, meu Pai, só é possível, passa de mim este cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O cálice ou copo aparece com frequência na Bíblia e muito especialmente na sua aplicação metafórica. É usada para indicar uma situação miserável e também de felicidade. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. Vai falar do cálice como várias questões aqui na nossa lição, da forma que o cálice se aplica. E da forma que o cálice se aplicou aqui nessa passagem bíblica que nós estamos estudando hoje, que é a questão da vigilância, se aplicava como? O cálice o quê? Da dor, o cálice da angústia. Então Jesus tinha que beber todo esse cálice, tinha que passar por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Então Jesus tinha que passar por isso. Por quê? Porque Jesus não estava vigilante? Não. Jesus estava tão vigilante que ele estava se preparando, mas a dor era tão grande, era tão forte, era tão iminente. Claro, meus irmãos, Jesus como homem sentiu essas dores. Porque aqui no 3, exortação à vigilância, Jesus nos exorta ao quê? A vigiar. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central dessa seção do Evangelho de Mateus é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui. Então o autor aqui fez uma explicação acerca da passagem bíblica que foi colocada, dessa passagem bíblica, acerca de Jesus mandando, instruindo os discípulos a orar. E agora está dizendo, olha, é necessário a vigilância. Jesus passou por tudo isso e exortou os seus discípulos ao quê? A vigiar. Vigiar em todo tempo, em todo momento. Irmãos, por que nós não vigiamos?
E às vezes a gente cai nos mesmos erros que a gente já caiu tantas e tantas vezes por falta de quê? Por falta de vigilância. Porque a exortação para nós é vigiar, é se afastar do mal. Você está vendo ali, está chegando ao longe, que aquele caminho é um caminho errado, que aquele caminho vai fazer mal, para que vai passar ali? Você está vendo que aquela situação é uma situação má, que é uma situação difícil, para que vai querer enfrentar isso sem a necessidade, sem a vontade de Deus? Você está vendo que aquela pessoa não é uma boa companhia, para que vai andar, sendo que a gente já está vigiando, já está entendendo a situação? Então não é só orar, Senhor, afasta as pessoas, afasta o caminho mal, não é só isso como o salmista orou, não. É nós também tomarmos a atitude. Porque quando nós oramos, nós entregamos nas mãos de Deus. E quando nós vigiamos, nós tomamos a atitude. Então nós tomamos a atitude e oramos para que Deus possa confirmar. No contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Então Jesus aqui, nessa parte aqui, vai falar acerca também da vigilância, acerca da sua vinda. Nós temos que estar apercebidos, vigilantes, entendendo a questão que está acontecendo no nosso mundo, que está acontecendo no nosso planeta, qual é a concordância que se faz nos dias de hoje com a Bíblia, o porquê disso, o porquê daquilo, que não é errado. Não é errado a gente imaginar isso, não é errado a gente ficar apercebido acerca disso. O que é errado é nós não vigiarmos, acharmos que tudo isso é normal, que é assim mesmo, que não tem problema, que as coisas desse jeito, e não se atentar àquilo que está acontecendo. Então aqui nos traz a exortação da vigilância do nosso dia a dia, dos cumprimentos da palavra, dos cumprimentos dos fatos que estão acontecendo na igreja, na Bíblia e relacionado ao mundo que vivemos. Na vida cristã, parte 2, é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se Deus deu um manual para nós acerca daquilo que Ele agrada e desagrada a Ele, e está mandando vigiar, fique atento às Escrituras. Então está mandando vigiar, tenha uma visão plena, tenha uma visão ampla acerca das coisas para não cair em tentação, porque a tentação vai vir, para não cair a tentação. Então por que na nossa vida cristã, que é uma coisa que Deus manda a gente fazer tantas vezes e recordar tantas e tantas vezes, por que a gente às vezes age como que a gente não soubesse? Mas o que é isso? Como se ninguém avisou. Mas aqui na nossa lição de hoje, está avisando acerca da vigilância, acerca de entendermos. Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos que abster de tudo aquilo que agrada a Deus, como aqui está na parte que nós lemos. Se abster daquilo que agrada. Como é que a gente se abstém? Quando nós vigiamos, tomamos cuidados e ficamos apercebidos acerca daquilo que está ao nosso redor. Vigiar e orar. Vigiar e orar. É aquilo que nós estamos falando. Um animal, quando vai beber água, ele está bebendo água ali, mas está de olho no seu predador. Então, quando nós estivermos orando, nós temos que estar vigilantes. Antes de orar, vigiar. Para que quando for orar da maneira certa, orar da maneira correta. E quando estiver orando, estar vigilante ainda, porque o inimigo vai jogar pensamentos, vai querer desviar o assunto da nossa oração. Ele faz de tudo para tirar a nossa conexão com Deus, até na oração. Então nós temos que vigiar e orar. Orar para que Deus venha nos ajudar a ficarmos apercebidos, que nós venhamos ter uma visão, uma vigilância melhor acerca que está o quê? Ao nosso redor. E por último, o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Seria esse o sentido aqui? Carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras como variação semântica e tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados neste espaço. Quando a gente fala carne, usa essa conotação de carne, principalmente nós que somos pentecostais, nós usamos em que sentido? No sentido de pecado, no sentido de que aquilo que atrai o nosso eu, o nós a pecarmos contra Deus. Então, o espírito e a carne. O espírito quer se comunicar com Deus, mas a carne, ela quer se comunicar o quê? Com o mundo. Mas o que faz nós vigiarmos? É o nosso intelecto, é a nossa mentalidade. É o nosso espírito que se comunica conosco, para que nós venhamos. O nosso espírito se comunica conosco. É o nosso espírito, meus irmãos, que está vigilante. Mas não adianta nada estar vigilante nós alimentarmos a nossa carne, porque, claro, meus irmãos, a gente precisa comer, beber, a gente vai errar no dia a dia. Porém, vigiar para as coisas que a gente sabe, meus irmãos, que desagrada. A gente sabe que as coisas são corriqueiras
e também sabe quando as coisas desagradam a Deus, sabe quando está desagradando a Deus. Então aqui por isso está colocando o espírito e a carne. Tem diferença? Tem diferença. Porque o espírito que nós entendemos biblicamente falando, da forma do contexto melhor para nós, para o nosso entendimento, é o quê? O espírito se comunica com Deus. E a carne quer se comunicar o quê? Com o mundo. Então aqui, agora para a nossa conclusão, enfoque no relato do Getsemane é a vigilância e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. O que Jesus falou? Olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Quem era que estava dizendo aquilo? É claro, meus irmãos, Jesus, homem, Jesus que estava sujeito a todas as paixões dessa vida, mas o Jesus Deus, o Jesus que comunica o Espírito com o Espírito de Deus, queria vencer aquilo. E o que prevaleceu foi o quê? A determinação de Jesus Deus, que fez o quê? Que rompeu aquilo. Claro, naquele momento era o Jesus homem que estava falando. O Jesus homem que estava passando. A sua divindade em nenhum momento, meus irmãos, fez refrescar aquilo que ele estava passando. Porque ele passou tudo aquilo que ele passou como homem. A experiência de Jesus de seus discípulos no Jardim de Olivos nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Ou seja, todos nós passaremos por angústias. Porém, nós estamos vigilantes para não cairmos o quê? Na tentação, não na tentação sexual, como muitos pensam, que só é isso que parece que é tentação, não. Tentação de murmurar, tentação de fugir das nossas responsabilidades, fugir daquilo que Deus tem colocado para nós. Então, estejamos vigilantes, espertos, atentos em todo o tempo para quê? Para não venha vacilar, venha cair, venha desagradar a Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.